Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. E hoje recebo aqui o Dr. Alexandre Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná. Mas antes de começar o bate-papo com o Dr. Alexandre, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O plenário do Senado decidiu que a presidente afastada Dilma Rousseff será julgada por crime de responsabilidade. No início da sessão, aliados de Dilma apresentaram várias questões de ordem e chegaram a pedir a suspensão do processo por conta de denúncias envolvendo o presidente interino Michel Temer. Mas o presidente do STF negou e os argumentos dos senadores contrários ao impeachment, que alegam falta de razões para levar Dilma Rousseff a julgamento e que as contas da presidente afastada sequer foram julgadas, não foram suficientes para convencer os colegas. Com isso, o processo de impeachment da petista entra na reta final. As empresas filantrópicas são motivo de polêmica nas discussões sobre a reforma da Previdência. Especialistas e centrais sindicais defendem o fim dos incentivos fiscais para o setor. As filantrópicas se defendem e dizem que o retorno para a sociedade é bem maior que o custo por não pagar impostos. O corte de incentivos pode obrigar as entidades a recolher 19 bilhões de reais aos cofres públicos. A resposta das filantrópicas veio com a divulgação de uma pesquisa que mostra que o Hospital Beneficente deixa de pagar impostos, a contrapartida é de R$ 735 reais em atendimento à população. Hoje, 53% dos atendimentos da rede pública são feitos pelas santas casas e hospitais filantrópicos. Na área da assistência social, a taxa de retorno é de R$ 573 reais a cada R$ 100 reais de renúncia fiscal. Uma proposta feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, tem provocado muita polêmica. Ele sugeriu a criação de planos de saúde de baixo custo para oferecer serviços básicos. Representantes dos médicos e entidades de defesa dos direitos dos consumidores reclamam que não foram ouvidos e que a medida é uma tentativa de sucatear o sistema público. Entre as críticas está a possibilidade de limitação da cobertura de procedimentos mínimos definidos pela Agência Nacional de Saúde. O Conselho Federal de Medicina acredita que a liberação só vai beneficiar empresários da saúde suplementar, que movimentaram cerca de 180 entre 2015 e o primeiro semestre deste ano. No Brasil, apenas 25% da população tem plano de saúde. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos para iniciar o bate-papo do Dr. Alexandre Salomão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Paraná, graduado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, estudou Teoria Crítica dos Direitos Humanos na Instituição de Ensino da Universidade Pablo Olavide, em Sevilha, cursou Processo Penal e Criminologia no IPCP, Instituto de Criminologia e Política Criminal. Bom, quem esteve atento nos últimos dias acompanhou um encontro importante que teve na Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão aqui do Paraná, inclusive com presença de autoridades internacionais, de cortes internacionais, e se estampou de maneira assim bem clara a situação em como nós nos encontramos na área de direitos humanos no Paraná e no Brasil. E eu olho para as estatísticas que são muito preocupantes, né? A quantidade de presos que nós temos no Paraná e nos presídios e nas delegacias. As delegacias se transformaram em presídios, é uma distorção absurda, né? E há um senso comum nas pessoas de achar que isso é porque o governador não construiu o presídio. Esse senso comum é correto? Boa noite. Boa noite. Eu tenho que trazer conhecimento das pessoas que não é uma informação que seja correta.
Nós não dependemos exclusivamente de construção de unidades prisionais para que seja resolvido esse problema. O que é necessário é uma readequação do que vem sendo política de segurança pública, não só no estado do Paraná, como no Brasil. Hoje existe um mito de encarceramento em massa e solução de todos os conflitos que existem em relação conflitos sociais com o direito penal. O direito penal deveria ser a última alternativa a se tratar do cidadão. E hoje ela corriqueiramente tem sido utilizado para os mais diversos fins. Vejam que hoje a gente tem discussão no Congresso Nacional a criminalização do furto de animais. Isso vem ser institucionalizar o roubo de galinha, o ladrão de galinha, literalmente. Então, se utiliza de discursos de repressão pela cadeia e prisão, como se isso acabasse solucionando. E já está mais do que demonstrado que não é solução nem para o Brasil e nem para lugar nenhum. Nesse encontro que tivemos agora, trouxemos o doutor Emílio, que é secretário executivo da Comissão de Direitos Humanos da OEA, e onde foi feito um mapeamento não só do Brasil, como da América Latina. Ele demonstrou, inclusive, que nós temos um problema muito semelhante, que foi levado à Corte Interamericana, de superpopulação carcerária em delegacias, em Mendoza, na Argentina. Nós temos esse péssimo hábito no Brasil de utilizarmos como paradigma os Estados Unidos, a Inglaterra, França, Espanha, Portugal, sendo que nós vivemos na América Latina e esse é o paradigma é esse, que teríamos que ter. Então, não se procuram soluções conjuntas nas dificuldades que temos, inclusive até pela similitude cultural, e acabamos perdendo muito tempo com isso. Hoje eu tenho a lhe dizer que com o discurso que temos com relação à solução de conflitos por meio do direito penal, se dobrassem as vagas das unidades prisionais hoje, nós já teríamos superpopulação carcerária. Então a solução não é construir presídio. De forma nenhuma. Precisa um aumento de vagas até para que se estabilize a situação dos presos condenados. Mas hoje a nossa população carcerária, entre delegacias e prisões, 40% delas são de presos provisórios. E desses 40% de nas presos... delegacias? Nas delegacias. Provisório? Sim. Eu achei que fosse maior na delegacia. Tem preso condenado cumprindo pena em delegacia? Existe. Existe um grande número de pessoas condenadas hoje cumprindo pena em delegacias de polícia. E sem acesso a absolutamente nada. Até visitação de familiar é muito complicada, a questão de tentativa de reeducação, muitas vezes de quem não foi nem educado, como é o caso, é ressocialização da pessoa que não foi socializada. Então, um paradigma... Que não vai haver, né? Exatamente. Às vezes a pessoa se torna visível ao Estado somente quando ele pratica uma infração penal. Então, temos o problema da desigualdade social, que não é levado em consideração por muitos desses que se utilizam, se apropriam desse discurso, que nós somos o país mais desigual do planeta e nós temos a segunda população afrodescendente do mundo. Mesmo na África, nós somos a segunda população. Eu vou chamar um intervalo, eu queria voltar trabalhando nessas estatísticas que nós temos aqui a respeito do perfil socioeconômico desse contingente de presos que nós temos no estado do Paraná. Mas depois dos comerciais, daqui a pouquinho nós voltamos. Retornamos aos estudos da Rede CNT, no Jogo do Poder, com o Dr. Alexandre Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná. Bom, nesse encontro foi divulgado um levantamento a respeito do perfil socioeconômico das pessoas que estão presas, né, ou nos presídios ou em delegacias. E 71,96% são pessoas analfabetas com ensino médio fundamental incompleto, ou seja, o perfil é de pobres, né? Pessoas pobres. E quem olha, eu estou olhando isso aqui e há um senso comum em torno disso, né? Porque quando você puxa essa estatística, é quase que você puxa também uma resposta imediata, dizendo, então, o problema nosso é a educação, né? E aí eu diria o seguinte,
o problema antecede a educação, né? As pessoas são analfabetas e não completam o ensino médio fundamental por um problema mais grave, que é o problema da desigualdade ao qual você se referiu no último bloco, né? As pessoas não têm oportunidade sequer de ser educadas, né? E quem é muito fácil falar de ética, de cumprimento de norma, com a barriga cheia. Quando está com a barriga vazia, a conversa é outra. O que fazer para alterar esse quadro lastimável? Hoje, nós temos um problema muito sério com relação às administrações governamentais. O que se coloca? Sempre existe uma eleição, uma promessa de se resolverem todos os problemas da sociedade num período de 4, às vezes 8 anos, que é uma reeleição, e algumas pessoas têm a tendência a acreditar nisso. Isso é impossível. Nós precisamos, o primeiro mapeamento é o que pode ser feito e em quanto tempo. Nós precisamos de uma política para resolver essa situação, que é uma situação que se arrasta desde o descobrimento do país. Precisamos ter uma visão de longo prazo para resolver um problema de forma definitiva. E de forma definitiva. Hoje, se pegar essas pessoas que apresentam esse mapeamento eu tenho uma situação concreta para eu colocar, que é uma experiência que eu tive durante a minha vida. Eu conheci um rapaz que cometeu um delito muito sério aos 18 anos de idade. Ele permaneceu preso por aproximadamente 15 anos no regime fechado. O que aconteceu nesse período? Ele tinha umas 4 irmãos. Entrou com 18 e saiu com quase 40. Sim. O que aconteceu ele tinha 4 irmãos. A pessoa com maior nível educacional, a pessoa que teve a saúde melhor tratada, acabou sendo o que foi para a prisão. Porque ele tinha tempo para estudar, ele não tinha que se preocupar com a alimentação, que era péssima, que era horrível, mas ele teve essa oportunidade, ele só foi socialmente observado dentro da penitenciária pelo cometimento de um crime gravíssimo. A família dele, os outros irmãos, não tiveram a mesma oportunidade do que ele. E ele conseguiu estudar? Ele conseguiu. Hoje ele tem uma situação ele auxilia hoje os irmãos, foi reinserido, é uma pessoa que teve uma reincidência de 70% do sistema. O rapaz hoje trabalha numa grande empresa, é casado, está seguindo a sua vida e contribui agora com os irmãos para que eles criem os próprios filhos, que ele não teve. Ele ficou preso, não se casou, e hoje ele ajuda a sustentar, a encaminhar o filho. Ele se recuperou. Sim, mas ele virou o pilar de suporte da família dele. Porque a família ficou onde estava, não saiu do lugar. Sim, luta diária. Desigualdade. Luta diária pelo sustento, a questão de sobrevivência. O Gessé Souza, naquela obra dele, Ralé Brasileira, que eu gosto muito de mencionar sempre, ele diz o seguinte: não adianta você querer dar educação para uma criança que não se alimentou para adquirir os nutrientes necessários para formar os neurônios adequadamente para compreender o que está sendo ensinado em sala de aula. Simplesmente não adiantaria no Brasil, agora estamos em tempos de Olimpíadas, Sim. Se pegar uma criança que não teve acesso a uma boa alimentação e contratar um professor do exterior para vir lhe dar aula de atletismo. Parecem ser situações extremamente fáceis de se observar, mas não são observadas. Então, se tem essa colocação de que o nível educacional, sim, logicamente a pessoa que tem uma maior consciência dele próprio, ele tem uma educação, ele adquire um índice de sociabilidade muito maior. Isso realmente é verdade. Mas não se tem como inserir isso na pessoa que ela não tem a situação em casa é muito complicada, a pessoa não tem um lar para morar. Você educar uma criança que vive na rua, a criança ir pela manhã à escola e voltar e dormir na rua e pela manhã, tem muitas coisas que envolvem isso. Tem moradia, tem que ter... Sim, agora, educação, saúde, um mínimo de situação familiar. E o que hoje a gente vive? Uma falácia com relação
por meio de um discurso de defesa da vítima, que é sempre colocada como que é um merece ativo todo respeito, e efetivamente é a pessoa que tem o seu bem jurídico violado e tem um direito fundamental dela violada, como desculpa para a aplicação de situações de pura e simples vingança social. Agora, se essa pessoa não recebe a formação fora do presídio, que a sociedade deveria estar lhe propiciando, para que ela pudesse ter pelo menos a igualdade de oportunidade, que tipo de formação ela vai ter no presídio? Ela terá uma formação muito, como vou dizer, estatístico. Essa formação não tem preocupação de inserção, é estatística, é demonstração. 30% das pessoas que estão no sistema, no passado, hoje não, essa realidade não é mesmo, mas estão dentro dos sistemas, têm acesso à educação. A preocupação não é o conteúdo programático, é o número para ser apresentado. Certo. Então, é muito difícil você colocar. Essa pessoa que eu coloquei, o estudo dela foi feito através de exame de suplência. A pessoa estudava na célula lá e fazia os exames de suplência. Não foi uma pessoa que teve uma sala de aula. A chance do ladrão de galinha entrar ladrão de galinha e sair traficante de um presídio é enorme. Essa hoje, o ladrão de galinha é que está sujeito a integrar a presa fácil. Exatamente. A pessoa tem, por exemplo, o sistema que não fornece material de higiene, não oferece vestimenta, não oferece a alimentação completa. Isso tudo é suprido pela família através de sacolas e visitas. A pessoa que não tem esse suporte, ela fica sem produtos de cidade básica. Estamos falando de pasta de dente, papel higiênico, não estamos falando de condicionador. Estamos falando de situações básicas de higiene própria. Acaba ingressando em organizações criminosas por dívidas de situações que ela básicas. Contrai lá dentro do presídio. Dentro do presídio. Então, hoje, se colocar uma pessoa dentro do presídio, lhe dá uma oportunidade enorme de se tornar um grande bandido. Não de reinserção social. Tanto que os níveis de reincidência são de 70%, num universo onde o nível de descoberta de autores de crime no Brasil não chega a 10%. Não dá nem para dizer que a gente está enxugando o gelo, nós estamos deixando o tamanho do gelo crescer. Crescer, exatamente. Bom, eu queria falar sobre como a gente pode fazer para mudar essa cultura que nós temos nesse momento no Brasil de prender, de reprimir, de aumentar o nosso contingente de presos, mas depois que nós voltarmos dos comerciais. Não sai daí. Voltamos aos estudos da Rede CNP no Jogo do Poder, hoje com o Dr. Alexandre Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná. Nós estamos vendo no Brasil, com os efeitos da Operação Lava Jato, essa necessidade de punir, de prender, e aí veio, em função disso, essa medida do Supremo Tribunal Federal que antecipa a prisão após a condenação no segundo grau. A ideia, o desejo dos autores dessa proposta era de que já no primeiro grau as pessoas fossem presas. E eu estou aqui com a estatística da Secretaria de Segurança do Paraná, da Vara de Execuções Penais, que denuncia que, na verdade, na prática, isso já acontece. Sim. Né? Até 90 dias, aqui em tempo de prisão provisória, o contingente de presos, ou seja, pessoas que não estão sequer sentenciadas, Sim. estão 2.996 pessoas com prisão superior a 90 dias sem sentença. Sem sentença. De 90 a 180 dias, 1.996 pessoas. E acima de 180 dias, 2.242 pessoas. Quer dizer, são 7.234 pessoas presas sem julgamento definitivo. Não se trata nem do julgamento definitivo, é julgamento de primeiro grau.
É a primeira sentença. Nós temos um universo de 7 mil pessoas encarceradas que não tiveram julgamento de primeiro grau. Essas 2 mil pessoas, que fique isso claramente demonstrado, elas estão há mais de 6 meses aguardando o julgamento de primeiro grau. Já se encontram presas. Desses 7 mil, existe um percentual de que 35% delas, assim que elas recebem a sentença condenatória, se for condenatória, elas vão para um regime melhor do que da prisão preventiva. Um regime semiaberto. Sim, porque sai da caixa de fósforo da cadeia, do distrito policial, e vão para uma outra situação melhor, mais confortável. A pessoa que trabalha com direito civil, processo civil, seria mais ou menos a seguinte situação. A medida cautelar, aquela primeira, normalmente ela é muito pior do que o final do processo. A sentença condenatória alivia a pessoa do mal que ela está sofrendo momentaneamente. E isso é absolutamente, eu acho que uma das maiores perversidades que tem no sistema. Mas você está me dizendo, com esses dados aqui, que são dados oficiais da Secretaria de Segurança, que o problema é o Judiciário e o Ministério Público. Basicamente é um conjunto de situações. E esse, eu acho que o maior problema é esse. Ele não existe dentro desse, que fique muito claro, dentro o judiciário como um todo. Juízes, promotores, advogados, defensores públicos. Nós temos problemas de atraso de processo por escolta policial. São inúmeros os problemas. Então fica aquela situação de, não, o problema não é meu, é do vizinho, o vizinho diz, não, é dele, e aí não se procura uma solução para isso. Então, se procurar culpados, o que eu gostaria de chegar, nós da Comissão de Direitos Humanos não estamos procurando culpados, nós estamos procurando soluções. Deseja que seja solucionado o problema. E contamos com um apoio muito grande. Inclusive, existe um projeto que está sendo desenvolvido, agora chamado Cidadania nos Presídios, que foi elaborado, encabeçado pelo CNJ, que tem está tendo assim, uma celeridade muito grande no Estado, com resultados muito bons. Tem sido encabeçado aqui no Estado do Paraná pelo desembargador... Fugiu o nome do desembargador. Não tem problema. Mas a audiência de custódia, por exemplo. Sim. Faz parte desse Vamos falar bem do judiciário também. Sim. Né? Teve aqui no Paraná, colocaram em curso a audiência de custódia, e eu não sou criminalista, sim, acompanho de longe, né? Mas a impressão que eu estou tendo pelo que eu estou lendo, porque eu ouço aqui e ali, é de que é uma coisa extraordinariamente bem fazeja do judiciário paranaense. Humaniza o processo. O juiz recebe a pessoa, verifica, às vezes visualmente que a pessoa é uma usuária de entorpecente, que teve um problema desse com relação a um furto, uma atividade relacionada a consumo de drogas. Pode observar aí, a prisão não trata a pessoa de usuário de entorpecente. Às vezes tem uma medida... A audiência de custódia tem o potencial de mudar esse comportamento do tipo, na dúvida prende, até a gente esclarecer, certamente, quando deveria ser, não, solta o sujeito e vamos prender na hora que tiver certeza que ele tem que ser preso. É um fato isso. Isso é uma constatação, nós temos acompanhado as audiências de custódia e é um fato. Esse é o índice hoje que gira com relação à aplicação de medidas alternativas à prisão nas audiências de custódia em Curitiba, chega a 50%. Esse é um número, mas se tem tornozeleira. Mas é fantástico isso, né? Porque... Sim, isso é o juiz em contato, o promotor público, imediatamente em contato, não para julgar imediatamente a causa da pessoa, mas ver se existe a necessidade ou não da prisão. Da prisão. A prisão hoje é outra questão. Hoje, um preso no sistema de assistência nenhuma, superpopulação carcerária, pessoas revezando em pé para outras poderem dormir porque não cabem deitadas dentro da cela, situações absolutamente impensáveis. Me diga uma coisa, se o presidente do Tribunal do Paraná hoje lançasse um programa, estabelecesse uma norma que tornasse isso possível, institucionalmente falando, lançasse um programa para que todos os presos do Paraná fossem apresentados aos juízes num prazo de 90 dias, que resultado nós teríamos nessa brincadeira? Apresentados aos presos provisórios. Esses presos que estão aqui, provisórios, fossem apresentados num prazo de 90 dias, todos eles. O delegado ou
o diretor do presídio teria um prazo para apresentá-lo perante o juiz. Para que ele observasse. Como se fosse uma audiência de custódia retardada, vamos dizer assim. Não, nós teríamos uma diminuição muito grande do índice de preço. Isso está sendo apresentado nesse projeto. A questão de benefícios nesse projeto. Benefícios, mais aplicação de medidas alternativas à prisão da população carcerária de hoje. Isso resolveria o nosso problema de superpopulação carcerária hoje. Velocidade dos benefícios, velocidade de análise. Não se trata de soltar as pessoas antes do direito, mas de análise dos benefícios, a diminuição da utilização da prisão preventiva como a única medida satisfativa à sociedade, como é colocada, hoje traria um desinchaço muito grande nas unidades prisionais. Outra questão, redução de custo no orçamento do Paraná. Nós é que estamos pagando essa confusão toda. Né? R$ 3.300 por preso. Nós estamos falando de uma população carcerária de quase 30 mil pessoas. É só fazer a conta para ver o benefício que traria uma medida sem dessa. dúvida. Outra questão também que tem sido um pouco mal compreendida pela população é a questão da tornozeleira eletrônica. Como se fosse um prêmio para a pessoa. Não é prêmio nenhum. Não, mas a tornozeleira eletrônica monitora a pessoa 24 horas por dia. Suprime a liberdade dela. É uma medida, ela tem um horário para ir de tal lugar a tal lugar. Ela precisa ser Quem fala isso é que nunca usou uma tornozeleira. No dia que usar, vai ver. Eu espero que isso diminua, até pela questão de possibilidade social de melhora das Alexandre, nosso situações. tempo terminou. Eu gostaria de continuar essa conversa, porque eu adoro falar sobre isso, porque realmente é um problema. A gente vira as costas para esse problema, que é o do sistema carcerário, esquecendo que isso custa caro para a sociedade. Nós é que pagamos. Sim, né? Com certeza. E teremos que achar solução para resolver isso. Sim. Eu só gostaria de colocar só uma abordagem com relação a sempre aquela questão de, poxa, e a resposta à vítima? E a resposta à vítima, Nós temos situações de pessoas que são presas, normalmente usuários de entorpecente, pelo furto de um toca-fita de um carro, que é um furto qualificado. Uma pessoa dessa custa mais caro para o Estado do que o vidro do carro, o toca-fita e o painel do carro. Talvez uma situação de colocar a própria vítima com relação ao autor, resolvesse uma situação. Mas esse é um outro problema, que é a questão da criminalização de todas as condutas. Essa é uma situação extrema, só patrimonial. Vamos combinar para você voltar aqui, para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Meu. Vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui com mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos e uma grande semana.